noite, galera tricolor. Aqui é Ney, tricolor desde criança, torcedor do Fluminense, e vamos comandando aí o canal Fluminense para mais algumas notícias do nosso Fluminense que circularam durante a semana. Uma delas, o nosso querido Ganso, nosso querido meia armador, que deu muitas alegrias ao Santos e que não vem atuando bem no Fluminense desde que voltou para o futebol brasileiro. Ganso andava machucado, uma contusão no braço. Ganso agora já está treinando com o time já há mais de uma semana e já pode ser relacionado para o próximo jogo do Fluminense, tá? Dependendo da vontade do treinador, Ganso já está à disposição e já pode ser relacionado pelo menos para o banco de reserva. Né? A gente que só tem o Casares, agora a gente tem mais uma opção no banco, que é o Ganso, né? São os dois únicos armadores, são as duas únicas cabeças pensantes nesse meio campo do Fluminense, né? É o que a gente tem para o momento. Então, Ganso já está à disposição do Marcão. Outra coisa, alguns jogadores que o Fluminense tinha emprestado já estão de volta ao Fluminense, já estão inscritos inclusive no BID. Alguns deles como Samuel Granada, que estava no Vitória da Bahia, Frazan, do CRB, Caio Vinícius, que fez uma grande temporada pelo Goiás, foi um dos melhores volantes da segunda divisão, Pablo Diego, Mascarenhas e Fernando Pacheco, que estava no Juventude. Então esses jogadores estão retornando de empréstimo e já estão inscritos no BID, ok? Então alguns deles vão ser novamente emprestados e outros, dependendo do novo treinador do Fluminense, vão ser avaliados para ver se vão ter oportunidades ou não, né? Outra coisa, o nosso artilheiro Fred vai ser julgado nessa sexta-feira e pelaquela confusão no jogo contra o Palmeiras, ele pode pegar um gancho de até 9 jogos, né? Nosso querido Fred agora só está aparecendo nas confusões, né? E pode pegar um gancho de até 9 jogos. Quanto a contratações, né? A gente tem alguns nomes que estão sendo ventilados, a diretoria desmente, a diretoria realmente só vai falar alguma coisa de contratação no término do Campeonato Brasileiro. Até porque, para não deixar o elenco desmotivado, principalmente aqueles jogadores nas posições que estão sendo cogitadas, né? Bom, um nome ventilado, Felipe Melo, volante do Palmeiras, de 38 anos. O Fluminense tem interesse no jogador. O Internacional estava na frente, está negociando já antes do Fluminense e tem tudo para fechar o Inter, mas o Fluminense corre por fora e está interessado no Felipe Melo. É um jogador já com 38 anos, né? Ele tem até uma pressão interna do Fluminense para não contratação do Felipe Melo, que é um jogador um jogador problemático, né? É um jogador que em campo ele tem qualidade, mas ele também não é mais um garoto. Já tem 38 anos e o Fluminense for fazer um contrato longo com ele, eu, por exemplo, sou contra, né? Eu acho que já chega o Ganso. Se for um contrato de 1 ano, beleza, porque o Felipe Melo ainda tem gás para jogar mais 1 ano, tranquilamente, se ele tiver a cabeça no lugar, lógico. Outro nome ventilado é Cristiano, lateral esquerdo do Sheriff da Moldávia. É um lateral esquerdo que está jogando a Champions e é um dos destaques de assistência na Champions League, tá? Inclusive o time dele ganhou do Real Madrid, né, na Espanha, no primeiro jogo, e depois foi eliminado, porque nos jogos seguintes ele perdeu para o Inter de Milão, enfim. Foi eliminado já da competição, mas esse jogador foi um dos destaques do time do Sheriff, da Moldávia. Ele tem 28 anos, ele começou no CRB, teve passagem pelo Volta Redonda, 2 passagens pelo Volta Redonda, e agora está se destacando na Europa, né? Então se cogita a contratação do Cristiano também para a lateral esquerda do Fluminense.
Outro jogador que agora surgiu também nas nossas notícias, né, da semana foi o Mário Pineda, lateral direito do Barcelona de Guayaquil, do Equador. Mário Pineda tem 29 anos, é titular absoluto do Barcelona de Guayaquil, é um jogador que viria por empréstimo com passe estipulado. O Fluminense está negociando com seu empresário e com o clube do Barcelona, né? Inclusive o seu presidente falou que o Fluminense negocia a contratação do Mário Pineda, né? Seria um bom reforço, é um jogador que tem suas qualidades, não é um maravilhoso lateral direito dos nossos sonhos, mas seria um lateral melhor do que esses que vem jogando, né? Mais um que está sendo cogitado é o Aleph Manga, destaque no Goiás, com 10 gols e 4 assistências. Foi o destaque do Goiás na Série B. É um jogador que começou no Volta Redonda e foi para o Goiás e fez um bom campeonato da segunda divisão pelo Goiás e seria uma boa aposta para o Fluminense, né? Não sei se para ser titular, mas seria um bom reserva. Hoje em dia a gente olha para nosso banco de reserva e não vê um centroavante que dê qualidade e saiba fazer gols nesse time, né? A gente vive dependendo do Fred, com 30 e poucos anos, um jogador já que não tem mais o seu vigor físico de antes, né? Outra coisa, os ingressos para o jogo do Chapecoense, já contra o Chapecoense no Maracanã, já estão sendo vendidos e o setor sul já está esgotado. Já foram vendidos até o momento 23 mil ingressos. Agora vai abrir, parece, o setor oeste e em seguida o setor norte, né? Então vamos lotar o Maracanã aí para a gente fazer uma pressão no último jogo contra a Chapecoense. O pó de arroz também vai ser liberado para esse jogo contra a Chape. A torcida do Fluminense pediu e foi atendida a solicitação. O pó de arroz vai estar liberado, então a torcida do Fluminense vai fazer aquela festa bonita, né? Algumas outras notícias também dos jogadores do Fluminense que vai terminar o campeonato e não vão renovar. Por exemplo, Abel Hernandes não vai renovar para a próxima temporada, já é certo. O jogador já sabe, inclusive. Fluminense também fechou o balancete com superávit de 40 milhões, o balancete 2021 com superávit de 40 milhões, né? Isso é graças à venda dos nossos jovens, né? Também que ajudaram bastante, o Kaique, o Metinho, enfim, jogadores que foram vendidos e melhoraram o balancete, o superávit desse último semestre, né? Um resultado ruim para o Fluminense: o Bahia perdeu hoje para o Atlético Mineiro na Fonte Nova por 3-2. O Atlético Mineiro se sagrou campeão e com isso o jogo Bahia e Fluminense vai ser de vida ou morte para o Bahia. O Bahia agora está com 40 pontos. Se não ganhar, já estará praticamente rebaixado. Então é um jogo de vida ou morte, infelizmente, para a gente. Eles vão vir com tudo para cima do Fluminense, né? Infelizmente o Bahia estava ganhando de 2-0 e deixou o Atlético Mineiro virar em 5 minutos, né? Incrivelmente. Bom, o Fluminense ocupa a 7ª posição com 51 pontos. Fortaleza, o Bragantino está em 6º com 52 pontos. O Bragantino vai pegar no domingo o Atlético Mineiro lá em Minas, um Atlético Mineiro já campeão, que pode poupar todos os seus jogadores e botar um time todo de reserva, que facilitaria a vida do Bragantino, né? Então esse resultado foi muito ruim para a gente. O Fortaleza tem um jogo a menos, vai fazer esse jogo sexta-feira contra o Juventude, Fortaleza e Juventude, lá em Pernambuco, então lá no Ceará. Então vai ser um jogo, se o Fortaleza vencer, o nosso foco vai ser só o Bragantino, né? Aí a gente vai ter que secar o Bragantino para a gente poder tentar ultrapassá-lo e chegar em 6º lugar. Mas para isso a gente tem que vencer o Bahia. Então é um jogo de vida ou morte para o Fluminense também. A gente precisa vencer o Bahia se a gente quiser entrar na fase de grupo. Porque na fase de pré-libertadores já é quase garantido que o Fluminense esteja.
Mas se a gente quiser achar a fase de grupos, a gente tem que partir com tudo para cima do Bahia, vencer e torcer por um tropeço do Bragantino, né? Diante do Atlético Mineiro, pelo menos torcer para o Atlético Mineiro empatar com o Bragantino, né? Pois é um jogo de festa e o Atlético não vai querer perder lotando o seu estádio para a entrega das faixas, né? Seria também uma vergonha. Então é bom o Atlético pelo menos tentar, se não a vitória, pelo menos o empate, que vai nos ajudar bastante. Pessoal, é isso. A gente veio para dar as notícias, as últimas notícias do Fluminense. O nosso presidente desmente todas as negociações para não abalar o grupo, né? Que são jogadores que estão sendo cogitados e os jogadores das posições, para não ficarem abalados. O presidente desmente qualquer negociação e só vai abrir as negociações no final do último jogo, tá? Então, algumas negociações já estão em andamento, já estão bem adiantadas, né? Mas só vão ser divulgadas depois do final da última partida. Então, gente, agora a nossa torcida é lotar o Maracanã, é empurrar esse time, é torcer para uma vitória nossa contra o Bahia, torcer para o Fluminense não ser prejudicado como foi contra o Atlético Mineiro. O presidente do Bahia faz parte da CBF, então o Fluminense tem que abrir o olho. O Mário Bittencourt, inclusive, fez uma reunião na CBF, marcou presença, pediu atenção na escolha do árbitro, que seja um árbitro experiente, que saiba conduzir a partida, porque a torcida do Bahia vai lotar, vai fazer pressão, e esse árbitro tem que ser um árbitro com rodagem para poder levar o jogo numa boa. Então resta a gente torcer para uma vitória do Flu contra o Bahia e torcer para um tropeço do Bragantino ou do Fortaleza para a gente poder chegar na 6ª posição, ok? Saudações tricolores, peço que todos se inscrevam no canal, que deem um like, que ativem as notificações e que compartilhem com o máximo de tricolores possíveis. O canal está crescendo, o canal vai melhorar e conto com vocês para ajudar esse canal a cada vez mais se desenvolver. É um canal da nossa torcida, é um canal da torcida do Fluminense. Aqui não tem jornalista, aqui não tem nenhum tipo de profissional do futebol. Eu sou um torcedor do Fluminense, eu amo esse clube e esse canal eu faço com todo o amor que eu tenho pelo Fluminense, né? Tento trazer as notícias verdadeiras para vocês, não tento trazer notícias de oba-oba, coisas que não vão acontecer, trago só notícias que realmente são verídicas, tá? O Fluminense estreou também num torneio no Equador, e no Chile, desculpa, um torneio do Sub-20, ganhou a primeira partida do Universidade do Chile de 3-0. Então o Fluminense começou bem o torneio, vencendo de 3-0 a Universidade do Chile, tá? Parabéns aos garotos. E qualquer novidade do Fluminense, seja em contratação, antes do jogo eu vou fazer o pré-jogo, um dia antes, falando das escalações do Fluminense, comentando sobre a partida e levando qualquer notícia que chegue do Fluminense para vocês, ok? Um abraço a todos, saudações tricolores.